Olá, gente! E aí? Mais uma vez estamos aqui, né? E agora vamos apresentar para vocês o tópico chamado geometria. Lá no início, no começo do estudo, tá certo? Geometria, geo significa terra, metria, medida. Antigamente era medida da terra, tá certo? Mas com o passar dos anos, isso foi tomando outras formas, tá? Então a geometria hoje tem uma outra conotação, tá certo? Nós vamos trabalhar dentro da geometria, pontos, retas, planos, tipo de retas, ângulos, figuras planas, figuras sólidas, tá certo? Então isso vai estar dentro de um pacote chamado geometria, tá certo? Essa geometria que a gente vai trabalhar é uma geometria chamada euclidiana. Tem a geometria também não euclidiana, tá certo? Essa geometria não euclidiana não faz parte dos livros que nós trabalhamos, tá certo? Então a geometria que nós trabalhamos é a geometria euclidiana, Euclides, tá certo? Tranquilo? Então, como nós dissemos aqui, ó, geometria, geo é terra, metria é medida, então medida da terra. Então, esse conceito foi sendo ampliado mais. Então, hoje em dia ele fala o seguinte, olha, conceitos primitivos. Dentro da geometria, em todo ponto que a gente for estudar, tem os conceitos primitivos. O que são aqueles conceitos primitivos? Conceitos primitivos são aqueles conceitos que você não tem condições de explicar, tá certo? Não se explica. Conceito primitivo é o ponto de partida, tá certo? São chamados os pontos de partida, tá certo? Então, esses conceitos você não explica. E dentro da geometria nós temos o ponto, a reta e o plano. Então, o que é um ponto? Sei lá. A estrela pode ser um ponto? Pode. Um caminhão pode ser um ponto? Pode. Uma bicicleta pode ser um ponto? Pode. Um grão de areia pode ser um ponto? Claro, pode ser um ponto. Está entendendo? Uma bactéria ou um vírus que você não está vendo pode ser um ponto? Claro que sim. Isso vai depender do objeto em estudo. Tá certo? Então esse ponto hoje tem, digamos assim, várias conotações. Tá certo? Ok? Ok, então, ponto, reta, plano. O importante é que a gente saber o seguinte: normalmente não, dentro da matemática, a gente, os pontos, sempre vai representar pelas letras latinas maiúsculas. Tá certo? A, B, C, D, pontos, letras, a gente representa por letras latinas maiúsculas. Tá certo? As retas, pelas letras latinas minúsculas, R, S, T, U, certo? Tranquilo? Então nós vamos representar sempre por letras latinas minúsculas, as retas, certo? E o plano, pelas letras gregas minúsculas, alfa, beta, gama, teta, etc. Tá certo? Então, isso tudo é para ajudar o aluno, tá certo? É para prejudicar o aluno, não, um ponto com maiúscula, outro com minúsculo, outro com letra grega, nada disso. Isso é para ajudar o aluno, para o aluno saber o que é, tá certo? Tranquilo? Então, os pontos, a gente representa por letras maiúsculas, latinas maiúsculas, as retas por letras latinas minúsculas e o plano pelas letras gregas minúsculas, tá certo? Alfa, beta, gama, teta, etc. Então, tranquilo? Tranquilo. Agora, alguns conceitos assim, por exemplo, dois pontos distintos determinam uma só reta. Uma só reta, ok? Determinam uma só reta, tá certo? Se eu tenho dois pontos distintos, que é ponto distinto, um ponto A diferente do outro, porque existe aquele ponto que eu digo o ponto A e o ponto B estão no mesmo ponto. Então esse é o ponto que eu chamo de pontos congruentes, estão no mesmo lugar, ok? Por aqui não, aqui pontos distintos passam por uma única reta. Não está passando bem uma reta não, né, velho? Tem uma curvinha ali, mas vamos considerar que é uma reta certa, eu não usei régua aqui e tal, é só a mãozinha mesmo, tá tranquilo? Tá? Alguém vai dizer, mas não está uma reta não, mas é uma reta. Vamos acreditar que é uma reta, eu estou vendo uma reta. Você está vendo também uma reta? Beleza, tranquilo. Uma reta, ok? Passa uma única reta. Outro teorema, por um ponto passam infinitas retas. Opa!
por um ponto passam infinitas retas. Infinitas. Eu não vou contar a quantidade de retas que passa pelo ponto A, por exemplo. Observa que eu tenho aqui o ponto A e o ponto B, aqui o ponto A. Tá ok? Tranquilo? Outro, ó, 3 pontos distintos e não alinhados, tá certo? Determinam essa reta. O que é que nós chamamos de não alinhado? Essa alinhada. 1, 2, 3. Na mesma linha, na mesma reta. Aí não determinaria um plano, mas ele determinaria uma reta, tá certo? Mas como eles estão, ó, não alinhados, vai determinar o quê? Um plano, vai chamar esse plano de alfa. Tranquilo? Vai determinar um plano. Tranquilo? Determinar um só plano. E tranquilo, né? Alguns tipos de retas, olha, retas paralelas. Então, vai apresentar assim paralelas, tá certo? O que são retas paralelas? São retas que na prática não se encontram, tá certo? Alguns estudiosos dizem que eles se encontram lá no infinito, tá certo? Mas deixa essa briga para lá, tá certo? Então, o que é que nós damos um exemplo bem fácil, se você tentar entender o que é uma reta paralela? O trilho trem. Por exemplo, ele mantém a mesma distância de um trilho para o outro, sempre mantendo a mesma distância. O que é que acontece se um trilho se aproximar do outro? O trem vira, exatamente, o trem vira. Ou o metrô vai virar, porque a roda vai sair do trilho, vai descarrilhar. E o metrô, o trem vai virar, com certeza. Então, tem que manter a mesma distância uma da outra, e chama-se o quê? Retas paralelas. Tranquilo? Ok. Retas concorrentes são aquelas que concorrem no ponto único aqui. Eu tenho aqui, elas se cruzando aqui nesse ponto aqui, ó. Eu vou chamar de ponto A. Ok? Então, retas concorrentes, que estão concorrendo para um ponto único ali. Ok? Retas, pode ser também retas reversas. O que é retas reversas? As concorrentes concorrem num ponto único e estão no mesmo plano. São retas que estão contidas no mesmo plano. Já as retas reversas são retas que concorrem, entre aspas, assim, etc., mas estão em planos distintos. Elas, teoricamente, elas se cruzam, mas uma está em cima e outra está embaixo. Elas não se tocam, né? Não tem ponto em comum, não. Por isso, ó, essa ponte aqui, essa certo? Passagem aqui, passagem de nível, ou passou, não tocou. Certo? Mas elas são chamadas reversas porque estão em planos distintos, diferentes. Uma está no plano alfa, a outra está no plano beta, tá certo? Planos paralelos, por exemplo, planos reversos, então, uma pode se cruzar com a outra, assim, na prática, vai se cruzar, tá certo? Mas só que estão em planos distintos. É por isso que nós chamamos de retas reversas, tá certo? Retas reversas é exatamente isso, tá certo? Então, em planos diferentes. Para nós entendermos bem retas reversas, eu vou colocar essa caixa aqui, ok? Pegar essa caixa, vou mostrar para vocês, olha lá. Vamos imaginar que uma reta esteja aqui, tá certo? E a outra reta estivesse aqui lá de cá. Esse aqui é um plano, e aqui é outro plano. Observe, olha, está nesse plano aqui e outro está nesse plano aqui. Claro que é como se estivesse fazendo um X, tá certo? Mas só que elas não têm ponto em comum. Uma está aqui e outra está aqui, não vão se tocar nunca. Ok? Elas não vão se tocar. Então, por isso mesmo nós chamamos de retas reversas. Entendido? Tranquilo? Ok? Nós vamos dar continuidade ainda, tá certo? Geometria, tá certo? Então vamos só apagar o quadro aqui para darmos continuidade, ok? Ok.